Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Em Cristo Jesus, espero que sim. E confiando nesse Deus maravilhoso, tenho plena certeza e convicção que vocês estão bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmãos e amados amigos e meus filhos de nossa Igreja Batista Contemporânea ali em Vila Dinamarca, e aos amados nossos irmãos de outras denominações que nos acompanham através do YouTube, através da tecnologia, nós estamos aqui mais uma vez, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, para que assim, como sempre, possamos crescer na graça e no conhecimento. Amém, querido? Peço-vos que abram suas Bíblias, no livro de Jonas, capítulo 3, nós estaremos lendo 10 versículos. Estaremos lendo do primeiro versículo até o 10º. Irmãos, em nome de Jesus, Jonas era um dos profetas menores, E hoje nós estaremos entendendo um pouco do que retrata, a história de Nínive. Na verdade, a gente escuta muita mensagem sobre Jonas fugiu, porque Jonas foi covarde, porque Jonas foi isso, Jonas fez aquilo. Mas eu não vou falar de Jonas, eu quero falar do povo de Nínive, em nome de Jesus. Amém? Peço-vos que acompanhem-me na leitura. Amém, queridos? Jonas, capítulo 3, do primeiro versículo até o 10º. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus nobres. Não provem coisa alguma, nenhuma, homens, nem animais, nem bois, nem ovelha, não comam, não bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeram do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Oremos. Santo Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesse momento, meu Deus, eu e todo o teu povo, Senhor da glória, nós entramos em oração na tua presença maravilhosa, meu Deus. E assim, meu Senhor da glória, te pedimos, meu Deus, perdão de todos os nossos pecados, que são tão grandes diante do Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, Pai Celestial, que o Senhor esteja, Senhor da glória, usando-me de maneira sobrenatural para a honra e glória e louvor do teu nome. Toma minha boca, os meus lábios, a minha língua, o meu falar e o meu gesticular, Senhor. Que não seja eu falando, mas o Senhor. Sabe, Pai, se depender de mim aqui não sai nada, porque sou falho, pecador e errante. Mas o Senhor é um Deus justo, perfeito, lindo, maravilhoso e poderoso,
que tudo faz e tudo opera. Ó Deus, que a luz do teu Espírito Santo esteja conduzindo-me, Senhor, conforme a tua vontade. Santo e eterno Deus, que a luz da tua palavra, meu Deus, seja, Pai, escorrida aqui através da minha pessoa, Senhor, e que vá e dê fruto a todos os corações e todas as mentes, Senhor da glória, que estarão nos escutando agora e nos assistindo nesta mensagem, tudo para a honra e glória e louvor do teu nome, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que assim nós oramos. Amém. Querido, lendo um texto como este, é de suma importância que venhamos nos ater em alguns fatores que são imprescindíveis para as nossas vidas, para que assim venhamos crescer na graça, no conhecimento, entendimento, discernimento e ficarmos alinhados com Deus em uma linda e maravilhosa alienação, harmonia, comunhão, de fato e verdadeira, como Deus assim deseja de cada um de nós. Por exemplo, quando Deus chama Jonas à responsabilidade no capítulo 1, no capítulo 2, ele vai chamando Jonas, e Jonas se esquiva, né? Jonas sai fora. Desculpa a expressão de sai fora, né? Mas é preciso para que venhamos entender. E no capítulo 3, tem um processo que Jonas passa, Jonas é engolido por um grande peixe, né? E é assim, amados. Mas aonde eu quero chegar? Eu não quero falar da pessoa de Jonas, mas e sim dos ninivitas, porque a cidade de toda a região de Nínive eram somatizadas por mais de 120 mil pessoas, ou seja, moradores, né? Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu fico imaginando Jonas. Por que Jonas teve tanto medo? Para a gente entender melhor, né? Por que será que Jonas teve medo? Por exemplo, por que, amados, por que o livro do profeta Jonas retrata Nínive como uma cidade cruel, não é? Merecedora da destruição? Por que será? Eu quero que você entenda isso, que quando eu estava no seminário, eu aprendi que, né, em relatos, em leituras, nós éramos obrigados a fazer muitas leituras, e lá eu aprendi, literalmente, que Nínive era uma cidade muito cruel. Olha só, irmão, e amados e amigos que nos assistem. Nínive, os ninivitas era tão cruel que quando eles pegavam algum estrangeiro ou pessoas que não eram da mesma cidade, do mesmo povo, eles massacravam. Para você ter ideia, eles pegavam uma espada, colocavam assim, ó, e pegava a pessoa e sentava em cima. Até a espada chegar, sair na garganta, sair no crânio, você não faz ideia. E eles decepavam pessoas. E detalhe, irmão, e tudo isso era em praças públicas, entendeu? Para que servisse de exemplo, para que o povo não desobedecesse, né, ao próprio rei, ou para que ninguém se tornasse rebelde. Então, precisamos entender tudo isto. Vejo eu que Jonas teve receio, teve medo. Mas olha só, a gente precisa entender que quando Deus dá uma ordem, vai e acabou. É isso que a gente precisa entender. Amém, queridos? Mas eu vejo que esse foi o receio de Jonas de ir para Nínive pregar lá, porque o povo era muito ruim. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, tinha que enviar alguém para lá. Deus trabalha em seus planos perfeitos. Nós não sabemos como entender Deus. E a gente precisa entender isso. Eu quero fazer aqui uma pergunta para você.
por que esse povo pagão e idólatra, né, de Nínive acreditaria num simples pregador hebreu? Por quê? Às vezes eu fico imaginando, trazendo a nossa realidade de hoje, né? Por que as pessoas têm dificuldade de entender, de compreender que somente Jesus Cristo salva? A gente escuta aí fora que todo caminho leva a Deus. Isso é uma mentira diabólica, satânica, demoníaca, né? Não é todo caminho que leva a Deus. Jesus diz em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha o que Jesus diz. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. Eu sou aquilo, eu sou a exatidão. Né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. A gente precisa pensar nisso. Por que Jesus é o caminho? Porque só por Ele, por intermédio dele, que a gente terá a salvação. Por que Jesus é o caminho? A gente precisa entender. Ele é o passaporte para a gente entrar no céu. Por que Jesus é vida? Porque Ele é vida. Né? Literalmente. É Ele que nos dá direito à vida eterna. Pensa nisso. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Os ninivitas, ele era um povo muito cruel, como eu já te falei. Os ninivitas adoravam o deus peixe, que chamava-se Dagon. É o deus peixe Dagon, que na sua mitologia era parte humano e parte peixe. Por isso que ele era chamado como deus peixe Dagon. Tudo isso é importante para a gente entender e compreender melhor tudo que escutamos, né? Tudo que se diz a respeito de igreja, de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, olha, Nínive, em suas menores cidades, né, somavam em torno de 100 quilômetros de distância. E por essa razão, Jonas teria que caminhar 3 dias, como afirma o versículo 3. Quer ver? Vem no versículo 3. No primeiro versículo, Deus diz a ele assim, vem. Veio a palavra do Senhor a Jonas a segunda vez. Vai, levanta-te, cara, e vai lá. E no versículo 3 diz assim, vou ler para você. Né? Como eu te falei, Nínive, em suas cidades menores, dava-se 100 quilômetros. Né? Por isso que Jonas levou 3 dias. Olha o que diz aqui. Levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. Então a gente precisa entender, né, que eu lembro muito bem quando Deus chama Abraão, né, no capítulo 12, primeiro versículo, quando Deus diz, e chamou Deus Abraão e disse, sai da casa da tua parentela e vai para onde eu vou te enviar, e acabou. Ele não perguntou assim, tem subida, tem descida, tem pedregulho, nada disso ele perguntou, e foi embora. E foi que foi. E Abraão foi bem sucedido. Tanto é que a Bíblia diz que ele morreu numa velhice ótima e boa. E isso é imprescindível você pensar nisso, porque quando a gente tem um encontro real e verdadeiro com Deus, tudo vai bem, diga-se de passagem. Isso é fato, e contra fato não há argumento. Então, como eu te falei aqui, é imprescindível para a gente entender tudo isso em nossas vidas. Eu quero continuar aqui, né? Por que o tema da mensagem hoje? Não é? Quero te falar o tema da nossa mensagem de hoje. A importância da conversão do ser humano. Por isso que eu te falei que eu não vou falar de Jonas, mas vou falar dos ninivitas, né? Vou repetir o tema da mensagem outra vez. A importância da conversão do ser humano. Por que, pastor? Por que a importância da conversão do ser humano? Amados, a salvação não é um fator existência, mas um fator de decisão.
A salvação, literalmente, hoje, literalmente, não é para todos, mas para quem quer. Você precisa entender isso. Amém? Como a gente vai dando um andamento na nossa mensagem, olha o exemplo do povo de Nínive. Que coisa linda. Quando eu falei aqui para você que a salvação não é um fator de existência, mas um fator de decisão, eu quero deixar bem claro para você que eu vou fazer questão de ler com você lá em Mateus 25, versículo 41, amados. Eu quero ler com você. Eu sei como está o versículo, eu lembro muito bem, mas eu quero ler para você esse versículo, para você entender melhor. Mateus 25, versículo 41. Olha só, por que você precisa ter a mesma decisão, assim como o povo de Nínive? Toda a população de Nínive, inclusive o rei, os nobres, todos eles se vestiram de pano de saco, sentaram em cinza. O rei decretou um jejum para toda a nação de Nínive, e foi um jejum durante 3 dias. Não se comia e não se bebia, não provavam nada, como diz o texto. Depois eu vou ler de novo para você. Sabe por quê? Tiveram receio. Não, peraí, a gente precisa entender isso. Por que Jonas está falando que Deus vai destruir Nínive daqui a 40 dias? E eles creram, irmão, literalmente. Olha só, Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Preciso falar algo aqui agora em nome de Jesus. O inferno, ele existe. O inferno, ele é real. Literalmente, você precisa entender isso. Olha, irmão, o sacrifício de Cristo na cruz só é válido a partir do momento, ou seja, só é válido na vida do ser humano a partir do momento que ele entrega a sua vida para Jesus. Literalmente, você precisa entender isso. Eu quero te dizer algo aqui que, em primeira instância, o inferno foi criado somente para o diabo e os seus anjos, né? Que são os anjos decaídos, que nós denominamos como demônios. Literalmente, mas o ser humano com a sua rebeldia, né? Porque lá em João 3,16, quando Jesus diz literalmente, Jesus está tendo um diálogo e é uma mensagem exclusivamente, somente para Nicodemos. E esse versículo eu vejo que ele é o textual da Bíblia. Quando Jesus diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e você precisamos entender isso e compreender muito melhor isso. Pense, por favor. Irmãos, olha, a gente usando aqui o exemplo de Nínive, né, de toda a geração, de todo o povo de Nínive, Jonas prega e mais de 120 mil almas se convertem. E isso está registrado, né, nesse mesmo Jonas, capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler somente a parte A para você. Olha que coisa linda. Jonas, capítulo 4, versículo 11. Vou ler somente a parte A do versículo. Em Nínive há mais de 120 mil pessoas. Deus está falando com Jonas aqui, porque Jonas ficou irado, porque Deus se arrependeu, né? Como a gente leu aqui no versículo 10. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus viu, voltou atrás daquilo que ele falou, eu destruirei Nínive. Manda Jonas até lá para pregar. E o povo acredita em Jonas. Aí eu fico imaginando hoje, irmão, as igrejas que fazem aqueles mega templos, aquelas igrejas grandes, robustas, cheias de ouro, cheias não sei do que, não sei do que, não sei do que. Aí eu vejo Jonas, ele vai caminhando, sem nada, não é? Sem nada, irmão. Sem parafernália nenhuma.
E mais de 120 mil almas Jonas ganha para Deus. É isso que a gente precisa entender. A igreja hoje, né, infelizmente, o que a gente denota hoje? Uma fé mercantilizada, literalmente. Eu evangelizei um homem riquíssimo e levei ele junto com um amigo meu, né, que nós trabalhávamos juntos, e chegou lá, ele falou, eu gostei, mas o duro é esta fé mercantilizada de vocês. Então isso é muito cruel, né? É muito cruel isso. Então a gente precisa entender que a igreja ela foi instituída por Jesus para que vidas não perecessem no inferno, como eu já falei para você aqui do versículo, João 3,16. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas, não é? Jonas prega e mais de 120 mil almas se converteram, literalmente. E detalhe, irmão, a mensagem da semana passada, domingo passado, eu preguei sobre Salomão e a rainha de Sabá. Em Mateus 12, versículo 42, Jesus faz menção da rainha de Sabá. Mas hoje eu quero te lembrar que nesse mesmo texto, quero aqui ressaltar que Jesus também faz menção de Jonas. Em Mateus 12, versículo 41. Quer ver? Vamos ler, por favor. Mateus 12, versículo 41. Mateus 12, versículo 41. Olha o que é que Jesus diz. Os mestres daquela época, o sumo sacerdote, os escribas e os fariseus, perguntam para Jesus, né? Mestre, mostra um sinal. E Jesus fala assim no versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Mateus 12, versículo 41. Para que você não fale, ou para que você... Eu já estou quebrando a tua objeção. Mas está no Antigo Testamento. Por que Jesus faz menção de Jonas no Novo Testamento? As evidências estão aí. Está aí, em tuas mãos, que chama-se Bíblia, da existência e da real presença que Jesus teve aqui na Terra. Você precisa entender isto. E para a gente continuar a nossa mensagem, eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, porque o tempo não corre, ele voa. Quero aqui ressaltar outro detalhe. Jesus disse que no final dos tempos, os tempos se abreviariam. Irmão, quando a gente pensa que é tal horário, já é tal horário, já era, já passou. Tudo isso, irmão, são os sinais do tempo, sinais da vinda do Filho do Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa, por favor. Se você quer compreender melhor isso, leia Marcos capítulo 13, leia Mateus capítulo 24 e leia Lucas capítulo 21. Esses 3 capítulos dos evangelistas que eu te falei, todos eles falam, né, que são os sermões proféticos de Jesus. Vou repetir, Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Lê lá esses 3 capítulos que você vai ficar, tinindo, vai entender melhor todo o sermão profético de Jesus. E, aliás, em Mateus 24:12, quando Jesus diz, literalmente, daí uma das profecias de Jesus que eu não quero fazer parte. E por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de muitos se esfriariam. Irmão, o que tem pessoas esfriando na igreja, você não faz ideia. Pensa nisso, por favor. Não importa o que o pastor faz, não importa o que a igreja faz. Quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo. Não foi pastor Y, não foi pastor X, não, negativo. Nem foi irmão nenhum. Foi Jesus que morreu por você na cruz. Pense nisso. Amém?
Queridos, olha, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, desejo que você entenda. Olha que coisa linda. Jonas vai e prega. Olha o versículo 6, desse mesmo texto que nós acabamos de ler. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si suas vestes reais, humildade, simplicidade, entendeu, não é? Eu me lembro muito do chamado do profeta Isaías, no Isaías capítulo 6, quando eu sempre falo que ali Isaías teve 3 visões: visão de Deus, visão de si mesmo, que é Isaías 6, do versículo 4, 5, e ele diz assim: ai de mim que vou perecendo. Eu vejo que o rei aqui teve uma introspecção, né? Ele literalmente olhou para dentro de si e viu: estou ferrado, eu preciso pensar melhor e reavaliar melhor, não é, a situação e o estado que eu estou. Eu não posso, eu preciso ter a compreensão de que Deus vai entrar com justiça, literalmente. E eu quero escapar disso. Você tem escape da condenação para ir morar no céu. É entregar a tua vida para Jesus. Pensa nisso. Pensa com muito amor e carinho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero aqui explicar para você e declarar que ninguém nasceu filho e muito menos salvo. A gente tem uma ideia, né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim: vai chegar meu dia, meu filho. Isso não existe. O teu dia aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando Deus colocou Jesus na cruz. Ali foi o teu dia. Não existe isso. Vai chegar meu dia que eu vou para a igreja, vai chegar meu dia que eu vou entregar minha vida para Jesus. Negativo. Outra frase diabólica que o diabo usa, né, para conformar as pessoas, e de repente a pessoa morre sem entregar a vida para Jesus. Desculpa, me perdoe, vai para o inferno. Então você precisa pensar nisso. Irmão, só vai entrar no céu quem entregar a sua vida para Jesus. A gente precisa entender isso. O duro é as igrejas pregar isso. Mais uma vez aqui, vou falar outra vez, sem medo e sem receio, confirmando a fala, né, do primeiro-ministro da Inglaterra, no século passado. Ele disse que a decadência, né, do evangelho lá na Inglaterra se deu por conta que os pregadores não falavam mais de céu, de inferno, de condenação, de salvação. Eu falo, irmão, a gente precisa entender isso. A igreja foi instituída para isto, para falar que somente Jesus salva, e que o ser humano morrer sem entregar a sua vida para Jesus, infelizmente vai para o inferno. Essa é a triste realidade. Infelizmente. É a realidade, meu irmão. Você precisa entender isso. E você precisa entregar a sua vida para Jesus. Por exemplo, quando eu falei aqui, quero explicar para você e declarar que ninguém nasceu filho e muito menos salvo. Por exemplo, quero que você acompanhe, vou te pedir que você acompanhe, né? Vai aparecer aí os versículos, né, aí no vídeo, e eu quero que você entenda. Por exemplo, Marcos capítulo 16, olha, presta bem atenção, Marcos capítulo 16, eu vou ler para você, eu quero ler. Marcos 16, versículo 15, depois eu vou ler João 1:12, depois eu vou ler Efésios 1:5 e depois eu vou ler Apocalipse 21, versículo 7. Tenho certeza que você vai entender. Eu sei como está escrito, graças a Deus, mas eu quero ler para você. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Já começa por aí. Ninguém nasceu filho. Por que Jesus não disse ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? Agora, olha só João 1:12. Pastor, como é que eu faço para me tornar um filho de Deus? Há possibilidade? Claro que há. João 1:12, quero ler para você. No entanto, a todos os que o receberam, aquele que crê no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só.
Eu gostaria que você entendesse isso. Primeiro, Marcos 16, versículo 15, não é? O ser humano nasce criatura. João diz assim: mas a todos quanto receberam, aquele que esse nome deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mesmo a gente entregando a vida para Jesus, havendo uma possibilidade de ser filho, olha o que é que Paulo diz em Efésios 1, versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Quero ler para você também. A gente se torna filho por adoção, ó Deus. Olha só que lindo. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Oh, glória a Deus, aleluia. É assim, meu filho. E olha o que é que João escreve em Apocalipse 21, versículo 7. É para quem vencer, meu filho. Olha o que é que Jesus diz. Aqui a palavra de Jesus. João escreve, mas quem está falando é Jesus. Olha só. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha como está o versículo. E ele será. Por que Jesus literalmente não disse, porque ele já é meu filho? Ele simplesmente vai vencer, porque ele é meu filho. Não, negativo. Ele diz, e ele será meu filho. Está falando, irmão, de atitude, de você vencer, de você renunciar a este mundo. Você está entendendo, meu amado? A gente precisa entregar a nossa vida para Jesus. Por exemplo, quando Deus fala lá, chama Noé e diz para Noé, olha, eu tô indignado com esse povo é cruel, e viu Deus, toda a rebeldia do ser humano. Você sabe por que o povo não acreditou em Noé, que iria chover? Porque lá em Gênesis 2, versículo 6, lá diz que não chovia. Eu vou ler para você também, né? Eu quero que você leia, e o versículo vai aparecer aí no vídeo. Olha só, irmão, Gênesis capítulo 2, versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Segundo os historiadores, né, os eruditos, eles afirmam que não se chovia naquela época, mas Deus fala para Noé. Olha o que Deus diz para Noé. Gênesis 6, versículo 5. Olha, se hoje o ser humano não parece com essa geração de Noé. Gênesis 6, versículos 5, 6 e 7. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Olha o versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Olha o versículo 7 para a gente concluir aqui. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Por isso que a humanidade naquela época não creu. Noé estava louco que ia chover. Aí você pode não ver a pessoa de Jesus, mas as evidências, uma das evidências que Jesus teve aqui na Terra, está aqui, ó, é a Bíblia. E todos os fatos que se passaram, está tudo registrado aqui. Ah, pastor, mas quem escreveu a Bíblia foi homem. Sim, claro que foi, mas inspirado por Deus. Paulo deixa isso bem claro, né? Que toda a Bíblia é inspirada divinamente por Deus para corrigir, disciplinar, né? Todo o homem, para que o homem seja perfeito diante de Deus. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. Amados, a obediência é imprescindível em nossas vidas. Eu preciso crer para ver. Mas infelizmente o povo aqui na geração de Noé se ferrou. E te digo mais, viu? A gente precisa entender
que toda a Bíblia, literalmente, ela é contundente e reluzente. Ela é o que é e acabou. Você precisa entender isso. De novo, outra vez, quero ressaltar por que a importância da conversão do homem, do ser humano, melhor dizendo. Não é? Por quê? Por que, pastor, a importância da conversão do ser humano? Porque o Salmo 9,17, lá diz que os ímpios, quero ler para você também esse versículo, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Vou ler para você, com muito prazer. O Salmo 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Irmão, o ser humano hoje, literalmente, se esquece de Deus. Literalmente. Né? Pessoas na igreja estão brincando de servir a Deus. Às vezes a pessoa me pergunta, mas por que do dízimo, por que da oferta? Deixa eu te falar algo. Quando uma pessoa questiona isso para mim, eu respondo uma coisa simples, né? Sutil. Meu irmão, se tem algo maior na minha vida e em meu ser que eu entreguei para Jesus, foi a minha vida. 10% daquilo que Deus me dá para eu dizimar na casa do Senhor, isso não é nada comparado à minha vida que eu entreguei para Ele. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E olha, irmão, e você que me assiste nesse momento, quero chamar a sua atenção. O Salmo 9,17 diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Né? Isso é uma colocação de Deus, literalmente. Agora, olha só Apocalipse 21, versículo 27. Você não vai entrar no céu de qualquer maneira. Quero ler para você. Quero ler. Hoje você vai aprender tudo sobre Bíblia e você vai entender por que você precisa se converter como o povo de Nínive, que se arrependeram e se converteram. Olha Apocalipse 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em Apocalipse 20, se não me falha a memória, em Apocalipse 20, versículo 15, olha o que está escrito. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Digo, inferno. Você precisa entregar sua vida para Jesus para ir morar no céu com Ele. Isso é promessa de Jesus. Como eu já falei aqui em outra mensagem, promessa e fala de Jesus são realidade. Você precisa entender isso. Que Deus esteja cada vez mais na tua vida. Que Deus esteja tendo espaço no ser que você é. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Sabe, amado, Deus, a gente precisa entender que quando Deus pede para Noé fazer a arca, Noé faz, leva os dias, tudo bonitinho, faz. Noé levou 150 dias ali dentro da arca, a terra submersa de água por 150 dias. E olha só, quando a chuva vem, Deus sabia que Noé poderia voltar atrás e abrir a porta da arca. Sabe o que é que Deus faz? Deus fechou a arca por fora. Gênesis 7, versículo 16, se não me falha a memória. Gênesis 7, versículo 16. Isso mesmo. E os que entraram eram macho e fêmea, de todos os seres viventes, como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor fechou a porta por fora. Não tem mais jeito, Noé. Acabou, cara. Eles tiveram a oportunidade de entrar na arca quando você estava construindo, para ele vir ajudar.
O ID de Jesus é para você se converter e ganhar almas para Ele. Não é para você retroceder. Pense nisso. Que Deus esteja cada vez mais na tua vida. Deus viu que todo mundo estava de Nínive, se arrependeu. Opa! Teria direito. Vamos lá, gente. Quem sabe Deus não, né? Olha o que aqui o rei de Nínive diz. Olha que coisa linda. No versículo 9. Isso é fala do rei. Quem sabe se Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos? Olha que coisa linda! Não somente o rei, mas como todo o povo dele, ele leva todo mundo a uma conscientização. Gente, vamos se arrepender. Quem sabe Deus não volta atrás? E isso acontece. Olha o versículo 10. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Glória a Deus. E hoje, pastor, eu te respondo, mais uma vez, João 3,16. João afirma lá que a gente não vai perecer no inferno, não é? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus te abençoe. Pense nisso. Amém? Quero finalizar essa mensagem com essa fala. A conversão é um escape da condenação. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Lembre-se, a conversão é o escape da condenação. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, na tua presença maravilhosa, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te adoramos, meu Deus. Te agradecemos por esse momento, Pai, dessa palavra que foi escorrida aqui, tudo para a honra e glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta para você, né? Que se caracteriza em apelo, em convite. Você quer fazer igual o povo de Nínive? Eu vou fazer 2 tipos de apelo, 2 tipos de convite. Se há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão no teu sofá, no carro, seja lá no trabalho, seja lá onde você estiver. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Procura uma igreja mais próxima da sua casa. Se você conhece a nossa igreja, vá lá para a nossa igreja quando a gente reabrir. Eu não abri ainda, né? Mas nós estamos ali, nós estamos situados ali na Viela Mendonça, número 32, que fica ali, ele é uma saída ali da Avenida Secular, na Vila Dinamarca, em frente à pizzaria do Marquinho, no número 558. Vai lá que você vai ver a nossa igreja, Igreja Batista Contemporânea em Vila Dinamarca. Na lateral dela tem um nome assim bem azul, bem lindo. Amém, querido? E eu quero fazer outro tipo de apelo. Se há alguém que quer se reconciliar com Jesus, outrora, pastor, eu estava na igreja, estava firme, e hoje estou afastado do caminho do Senhor. Se há alguém que quer se reconciliar com Jesus, levanta a tua mão. Amém. Procura uma igreja mais próxima da sua casa, ou até mesmo a igreja que você congregava antes. E se você quer ir para a nossa igreja, como eu já falei, estamos ali na Avenida Circular, na Viela Mendonça, ali em frente à Pizzaria Bacanas, que é a pizzaria do Marquinhos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Beijo para você, te amo muito em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te apresento, meu Deus, essas almas aquelas que se reconciliaram, aquelas que entregaram a vida para o Senhor. Que o Senhor esteja, meu Deus, cuidando, sabe, Pai, dando força para cada uma, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vou dar a bênção apostólica, que a graça salvadora e as doces consolações do doce Espírito Santo de Deus e o amor do Pai
esteja com a vida de todo o teu povo da face da terra, de todas as tuas igrejas da face da terra, Deus, em nossas casas, em nossos lares, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que as tuas inefáveis bênçãos celestiais estejam sempre em nossas vidas, Senhor. Deus maravilhoso, te pedimos, livra-nos de todo mal, de todo perigo, de toda astúcia do inimigo, de todo homem mau, cruel, violento, sanguinários e marginalizados, meu Deus, maravilhoso meu Senhor da glória. E livra-nos, ó Deus, de toda astúcia do diabo e dos demônios. E assim, meu Senhor da glória, te pedimos, Senhor da glória, livra-nos dessa pandemia da Covid-19 e dessa epidemia do coronavírus, pois assim nós oramos, tendo a plena certeza que o Senhor já nos abençoou, em nome de Jesus. Amém.